Sejam bem-vindos ao nosso curso de Google Ads. Eu sou Daniel Vale e eu vou te ensinar tudo o que a gente faz aqui, né, para criar as suas campanhas. Então você vai aprender a criar do zero as campanhas no Google Ads, ok? E aí você vai ver onde essas campanhas aparecem, quais os lugares que aparecem e também como você fazer, né, os seus anúncios de formas que vão gerar resultado, porque tem as formas mais simples que vão rodar o anúncio, assim como tem lá no Facebook, no Instagram, tem aquele botão turbinar, né? E ele vai ter um resultado, porém, tem outras formas mais avançadas que você consegue gerar um resultado muito melhor. E nesse caso aqui, eu vou ensinar vocês o Google Ads para fazer da forma correta, não vou nem dizer correta, né? Mas a forma mais especialista, vamos dizer assim. Porém, com foco em negócios locais. Então, é um curso que vai ser prático, você vai aprender a fazer exatamente como eu faço aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela do meu computador. E eu deixei já aberto aqui o site do Google Ads, né? Nesse momento, exatamente que eu tô gravando aqui esse curso, o Google Ads ele tá dando aqui, ó, um crédito de R$ 1.200, certo? Quando você gastar R$ 1.200. E aí tem os quesitos que você precisa. Se eu não me engano, esse aqui são 90 dias. Você tem que gastar R$ 1.200 em 90 dias. E aí ele te devolve esses 1.200 para você usar como anúncio. Então é como se fosse um cashback. Você tem que gastar primeiro para depois pegar. Mas basicamente o que é que o Google Ads aqui, que é uma ferramenta complexa, apesar de parecer mais simples. O pessoal diz muito que o Google ele é mais simples do que o Facebook, e não. Quando você começa a ver um pouco mais sobre o Google Ads, ele é muito mais complexo, não é mais difícil, ele é mais complexo, porque ele tem muito mais coisas, né? E é interessante porque quando você entende ele, você entende todas as outras, como é que elas funcionam, tá? Porque ela te traz muito mais dados, né? Por exemplo, do que os anúncios que rodamos lá no Facebook. Então, aqui no Google, a gente consegue ter resultados melhores, assim, de visualização de dados, tá? Então, basicamente tem aqui, né, você vai acessar aí, vou deixar os sites, estão aí disponíveis, mas você vai estar presente, você vai aumentar suas vendas, aí ele traz um bocado de informação, né? Tem aqui os formatos, tá? Rede display, shopping, vídeo, aplicativo, e eu vou mostrar vocês isso, tá? Nesse caso, eu vou dar uma focada bastante nessa rede de pesquisa, tá? Que você entende na rede de pesquisa, os outros relativamente ficam mais simples de serem entendidos, né? Então, a gente vai focar e você vai perceber aos poucos como é que funciona cada coisa. Então, não se preocupa, não tenta entender tudo de uma vez. Vai aos poucos, aos passos aí, certo? Aqui você vai ter, né, desde ele vai te dizer, maximizar leads, conversões, ampliar as vendas online, visitas à loja. Então, tem N fatores aí que o Google pode te ajudar. E ele te ajuda muito, 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 tá? A primeira coisa, então, você vai criar, né, sua conta. Eu aconselho você a apertar, né, para ver aqui, ó, para reivindicar essa oferta, certo? E ele vai te dar uns passos para você criar sua primeira campanha. Como eu já tenho aqui algumas campanhas criadas, já tenho conta de anúncio, tenho várias contas aqui, eu não consigo criar mais contas, porque tem verificação, umas coisinhas assim simples que é bem tranquilo de ser feito, tá? Mas é só seguir o passo a passo. Só seguir o passo a passo, tá? O Google ele também ele modifica sempre essa tela inicial, né? Eu vou mudar a aparência aqui, ó. Vou botar o design anterior, tá? E esse aqui é um dos designs, então você vai encontrar vários aí, vários modelos diferentes. Então, não se preocupe, mas tudo fica exatamente da mesma forma, só fica em disposições diferentes, certo? Eu vou utilizar o novo design, porque é mais provável que você tenha acesso a esse design aqui, tá? Bom, aqui você vai ter, uma cacetada de coisas aqui, né, de informações e tudo que você vai precisar vai aprender com o tempo, tá? Mas basicamente a gente vai usar essa parte aqui de campanhas, tá? Essa parte de ferramentas, essas coisas aqui a gente vai usar, mas é bem pouco, dependendo do que você vai fazer. Mas para um negócio local, acho que não precisa nem tão, uma coisa tão complexa assim. Mas a gente vai falar sobre isso também, ok?
Então, aqui você vai ter algumas informações gerais do Google. Se você já é experiente, você já roda a campanha lá no Facebook, no Instagram, que provavelmente é a plataforma inicial de todo mundo, né? Exceto o Google, que o pessoal começa também, mas começa todo seguindo as campanhas que eles chamam de campanhas inteligentes, que são as campanhas que eles criam para você, né? Então, o pessoal começa ali, mas geralmente não tem resultado, porque não consegue metrificar, não consegue entender o que tem ali. E o painel, ele nem é assim, ele é um pouquinho mais simples ainda. Então, o pessoal pensa que é mais fácil, mas para rodar anúncio é fácil em qualquer lugar, certo? E aí, se você já tem aí experiência com o Facebook, com o Google, com o Facebook você tem uma estrutura de campanha, né, que funciona. É campanha, né? Dentro de um BM tem uma campanha, dentro de uma campanha tem os conjuntos de anúncios, e dentro dos conjuntos de anúncios você tem os anúncios, né? Essa estrutura básica aí. Tá? Só para você entender aqui, eu tenho as campanhas, né? Dentro dessa campanha eu tenho aqui o grupo de anúncios, que são os serviços, e dentro dos grupos de anúncios eu tenho as palavras-chave que, na verdade, são a partir de anúncios, né? Então os anúncios estão aqui, certo? Se eu for colocar, ele vai estar exatamente aqui, como é que eu coloquei, tá bom? Mas tá, beleza, essa é a ferramenta, você vai demorar um tempinho para se acostumar com esse layout, com esse template, com as informações que estão aqui. Então você vai assistir mais de uma vez esse curso, eu tenho certeza absoluta, porque é difícil você se adaptar logo de cara, né? Assistiu a aula, pum, tá lindo. Não, então você vai acabar consultando bem essa aula aqui que eu tô gravando, né? Essas aulas aqui para vocês, certo? Mas é uma ferramenta muito, muito poderosa. E eu vou mostrar algumas informações aqui só para você entender o poder. Essa não é uma aula para você seguir o que eu tô fazendo aqui, porque cada parte das campanhas aqui tá gravado aí no curso, então só vou fazer um tour geral, né, com coisas que eu acho importante, certo? Por exemplo, né, aqui ó, vou botar todo o período, tá, nesse cliente, e aqui eu tenho algumas informações. Ó, uma das tops mesmo é que o pessoal liga, se bem que o Facebook e o Instagram estão permitindo também o botão de ligar, mas ele marca a quantidade de ligações que tiveram. Então, já é um ponto positivo para o Google em relação ao Facebook, que ele te dá muitas opções aí para você converter o teu lead, né? Então ele tem extensão de anúncio, ele tem um botão para ligar, os botões, né, de outras páginas. Então ele é muito mais complexo, ele dá muito mais dados, né? E além disso, ele também te diz algumas informações que o Facebook não consegue fazer isso, né? E aqui funciona e funciona bem, tá? Então aqui, ó, nessa campanha, por exemplo, eu tive aqui, é uma campanha de rede de pesquisa, então as pessoas estão pesquisando. Eu tive uma conversão que foi uma ligação e 67 contatos, né? Agendar consulta, que é um evento que eu criei aqui no site desse cliente. Então, vocês vão saber como é que faz isso, tá? Mas eu tenho aqui 67 eventos. Parece caro, mas não é caro, tá? Aqui o custo de conversão tá R$ 20. Mas não é caro porque o produto é um produto um ticket alto, tá? Então, não é uma coisa que a variação, né, desse custo aqui do CPA, ele vai ser diferente de acordo com o que você está oferecendo. Então, nesse caso aqui desse cliente, então, pode ficar tranquilo, tá? Num valor legal, certo? E eu tenho aqui, eu vou abrir umas informações, tá? Que você sabe exatamente quais foram os termos de pesquisa que levaram a pessoa até a conversão. Então, o Facebook, o Instagram, ele não te diz, esse cliente ele veio porque ele pesquisou isso. Não, ele não fala isso. Você tem lá a separação de interesse, tudo, ele não fala. Mas aqui no Google ele fala. Então ele diz, olha, a pessoa pesquisou isso. E a pessoa que gerou o contato veio por conta dessa pesquisa. Por que isso é interessante? Porque a gente consegue otimizar, a gente consegue entender mais o público, quem é que está chegando, por que está fazendo aquilo. Então, você tem um cenário muito mais robusto, você tem muito mais dados para poder tomar decisões, né? Nesse caso, eu vou botar aqui em termos de pesquisa, tá? E aí, ó, eu vou botar aqui 27 conversões, tá vendo?
27,5. Ah, Daniel, pô, meia conversão. O Google tem dessa. Não vou entrar em pormenores, tá? Mas acontece, certo? Mas você vai ter taxa de conversão, tudo igualzinho a das outras plataformas. E aí, você vê quais são as palavras, por exemplo, essa primeira palavra, ela me gerou 27 cliques e aí a taxa de CTR, né, que é a taxa de clique no link, eu tive aqui 18%, né? Tem um que tem 100%, enfim. E o número de conversões, nesse caso foram 8, né? 8. Nessa página aqui, eu vou considerar até aqui, ó. Então eu posso pegar daqui para cima foram as palavras, os termos de busca que geraram conversões. E isso é muito bom, porque eu tenho aqui, né, só nessa campanha aqui, eu tenho uma cacetada, ó, eu tenho 1.469 termos, né? Então eu tenho um termo, tem muito termo aí, né, que a gente vai eliminando ou deixando aí, mas isso vai gerando números para a gente. Então a gente sabe exatamente para onde essas pessoas foram, qual foi a palavra, qual foi a conversão. Isso serve para você otimizar para qualquer coisa, não só para conversão. Mas se você cria conteúdo, por exemplo, para esse cliente no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, eu vou usar esses dados para poder dar essas informações. Então, eu posso pegar por onde as pessoas vieram aqui e começar a criar conteúdo sobre isso, porque as pessoas estão me buscando por conta disso, né? Então, usar isso aqui, não só para as campanhas, mas para a otimização de todo o contexto do cliente, é excelente. Então, vale muito a pena, tá? Além disso, tem muitas outras informações, por exemplo, página de destino, para onde as pessoas foram, né? E aí vem o custo, né? CTR, cliques, enfim. Quando esses anúncios foram veiculados, onde eles foram veiculados, então você consegue ter dados também. Então, vou botar aqui dispositivo, ó. Smartphone, computador, tablet, né? Vocês sabem. É a mesma informação lá, né? Que a gente já tinha visto. Tem nas outras plataformas. Se você não sabe, pode ficar tranquilo, porque como eu vou ensinar tudo aqui, então você não precisa se preocupar. Eu estou fazendo sempre referência a outras plataformas, outras fontes de tráfego, né? Porque provavelmente algumas pessoas já têm um certo conhecimento no Facebook, no Instagram, tá? E você tem aqui, né, uma cacetada de informações. E detalhe, ele não só faz isso, como ele também te recomenda, né? Ele dá recomendações de como você pode melhorar, né? Então ele vai te dizer aqui, por exemplo, que ele está me falando que eu posso aumentar os meus orçamentos, certo? Que eu vou ter aqui, ó, vai ter um aumento de conversão, o custo de conversão vai ter, mas eu vou ter um aumento também na qualidade da campanha, enfim. E ele traz todas as informações aqui que são interessantes para serem colocadas, certo? Isso é muito bom porque a gente tem dados, né? Então, o Facebook, né? Ele te dá muitos dados, mas ele não te deixa também ter muitos acessos, né? E aqui no Google ele é muito aberto, ele é muito amplo, ele te deixa bem claro aqui do que é. Então, se torna relativamente fácil você visualizar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, ó, logo de cara, o horário, né, o telefone, o sexo, a idade, né, algumas informações aqui sobre palavras-chave, enfim, tem um cenário geral. Então ele é relativamente mais clean, vamos dizer assim, né? Ele tem muito mais informações do que o Facebook, mas ele é muito mais completo. Então você tem muito mais dados, você sabe muito mais o que está acontecendo com o seu dinheiro que você está investindo ou o dinheiro do seu cliente que você está colocando, tá? Então, basicamente essa aula aqui é só uma introdução para você entender o que que a gente vai fazer e ter uma noção também do cenário geral. E você vai começar a se acostumar com isso aqui, né? Então, esse primeiro passo é você criar sua conta. Aproveita, vê se tem aquela tarjazinha para você conseguir esse desconto, porque pô, começar com desconto é uma excelente forma. Se você não conseguir gastar o dinheiro, né, os meses tá tranquilo também, mas pelo menos você tem a opção de conseguir, né? Então,
aconselho vocês aí a fazerem. Então, crie sua conta no Google, é simples, vai criando passo a passo, vai passando. Ele lá no final ele vai criar uma campanha, né? Você bote um orçamento menor lá, não, só para você ativar essa conta, mas fica tranquilo que eu vou mostrar como é que você cancela esse anúncio e sai, né, desse modo para um modo mais, para esse modo especialista, como eles chamam, ok? Então é isso aí. Sejam bem-vindos mais uma vez e até a próxima aula.